Eu sou a Débora Leal do quadro Girotalk do CB Tour VIP da Super Rutineia, aí de São Paulo para todo o Brasil na Super Rede TV. E o assunto de hoje é polêmico. Terra plana. Globalistas, terraplanistas, você consegue provar que a Terra é plana? E hoje eu recebo um influencer e evangelista, Samuel Tim. Nasceu em 30 de junho de 1982 na cidade de Joaçaba, em Santa Catarina. Ele é influencer, evangelista, é filho de pastores, morou nos Estados Unidos por 9 anos, estudou na escola da ONU e tem um testemunho incrível de fé para contar aqui para todo o Brasil. Tudo bem, Samuel? Bem. E como é que foi assim, o seu começo, o seu interesse por ocultismo? Conta pro pessoal aí de todo o Brasil. Então, eu sou filho de pastor, então eu sempre conheci a Bíblia, conheci o aspecto espiritual da coisa. E durante minha época mais rebelde, eu comecei a me interessar em ocultismo. Daí uma coisa foi levando a outra, comecei a estudar satanismo e foi aí que eu me aprofundei bastante nessa questão. Daí comecei a me interessar por rosacrucianismo e depois pedi para entrar na Escola Arcana da ONU. Fui aceito na Rosa Cruz e na Escola Arcana. E nessa época eu já estava praticando o satanismo, né? Então, essa que foi a minha jornada espiritual da coisa, né? E daí, quando chegou uma certa altura, eu cheguei numa conclusão que fez eu mudar de pensamento. Eu fiquei pensando assim, se eu acredito na Bíblia, acredito em Satanás, a Bíblia diz que Satanás vai perder no final. Então, por que eu vou continuar seguindo esse cara? Não começou a não fazer mais sentido para mim, sabe? Então, por que eu vou seguir o cara que vai perder no final? Entendeu? Então, foi aí que eu comecei a abandonar o ocultismo, né? E durante essa época eu já estava bastante envolvido com o aspecto político, era bastante interessado na política também, sabe? Então, era mais esse tipo de coisa que eu entrava na internet para acessar, para mim debater a esquerda versus a direita, sabe? Então, eu já estava fugindo um pouquinho da parte ocultista, mas eu já entendia muito bem como é que esse aspecto espiritual do ocultismo funcionava, entendia a lógica deles, entendia como é que o satanismo funcionava, como esoterismo funcionava, então essa parte me aprofundei muito bem. Então Deus permitiu que eu tivesse acesso a isso para me aprender muito com eles. E como começou o seu interesse pela Terra plana, que hoje, para quem não sabe, a página Terra plana tem 122 mil seguidores e ele virou um influencer. Como que começou essa ideia? Começou na época que eu estava lidando com a política, né? Sempre fui considerado um conservador de direita, né? E minha briga era contra a esquerda, sabe? Então, eu brigava muito com as pessoas, né, em relação a esse tipo de coisa. E tinha uma página no Facebook, comecei a brincar com a página no Facebook de direita conservadora, né? Brigando com as esquerdas e tudo mais. E daí, quando eu tava fazendo umas páginas, assim, para tirar sarro da esquerda, eu encontrei um vídeo na internet, do nada, do comediante Matthew Boylan, que ainda é conhecido no meio, ele é um comediante fazendo um stand-up sobre terra plana. Foi a primeira vez que eu ouvi sobre esse assunto e eu fiquei curioso, tipo assim, não entendi, mas as coisas que ele começou a falar para mim começou a fazer sentido. E como eu já entendia o aspecto ocultista da coisa, eu entendi por que alguém mentiria sobre esse tipo de coisa. Eu entendi por que ele estava escondendo, por que eles inventaram isso. Deu clique na hora. É que nem eu falo, você não precisa convencer uma pessoa com provas que a Terra é plana, sabe? É um clique que dá na hora para uma pessoa que já tem conhecimento desse tipo de coisa. Não é uma competição de provas. Eu tenho mais prova que a Terra é plana, eu tenho mais prova que é um globo. Não é assim que funciona. Você fala para uma pessoa, você saber que a Terra é plana, se ela já tem um histórico de conhecimento, vai dar um clique na cabeça dela na hora e vai ela pensar assim, realmente, é verdade, faz sentido. Como é que eu nunca pensei nisso antes? Agora tudo faz sentido, entendeu? Que bacana. E me fala uma coisa, Samuel, e sobre os outros terraplanistas, o Xandão, né? Inclusive, é bem bacana o trabalho dele. O que você acha da visão deles? Então, os terraplanistas que são mais populares, digamos assim, são os que abraçam a cosmologia bíblica, a Terra plana no sentido bíblico, a descrição em Gênesis e todas as passagens bíblicas que descrevem o mundo como é. O livro de Jó, especialmente, também diz: em nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar que a Terra está em movimento girando ao redor do Sol. A Bíblia não descreve isso de forma nenhuma. Ela diz que a Terra foi criada no primeiro dia
e o Sol no quarto dia. Então a Terra estava girando ao redor do que durante 4 dias? Não faz sentido a teoria global na Bíblia. E como eu já sou filho de pastor, já conhecia o aspecto bíblico e também entendi o aspecto esotérico e ocultista, começou a fazer perfeito sentido para mim, sabe? E daí quando estava participando de debates sobre política, aquilo ali começou a tomar meu tempo, com certeza, porque aquilo ali começou a tomar uma dimensão muito mais importante para mim. Porque, tipo assim, a briga política ficou irrelevante, não fez mais sentido nenhum. Por que eu brigar com direita e esquerda se agora eu sei que existe uma mentira muito maior que está enganando o mundo inteiro? Aí eu comecei a postar sobre coisa terra plana nas páginas políticas. As pessoas começaram a pensar que eu tava zoando, que eu tava tirando sarrinho assim e tal. E eu fui me aprofundando, e eu abandonei totalmente o aspecto político e eu comecei a divulgar habilidades sobre o que eu tinha acabado de aprender também, que era mais terra plana, que é o que eu tô fazendo hoje. Para mim, política não importa nem um pouco, para mim são tudo do mesmo time, é uma briga por poder, sabe? Direita e esquerda são asas do mesmo pássaro, entendeu? Nenhum deles tá buscando melhorar a condição do homem comum, sabe? É uma briga por poder, sabe? Então, quando você entende que eles estão mentindo até sobre o formato da Terra, é para excluir Deus do argumento. O Big Bang, o globo, ele foi criado para dizer que Deus não existe. É por isso que foi criado esse negócio, não tem nada a ver com ciência. O globo começou com filosofia. Aristóteles pensou que o globo é um formato mais perfeito geometricamente, então a Terra só pode ser isso. E não foi uma observação científica, não foi um teste científico, foi uma filosofia. Ele pensou, esse é um formato perfeito, portanto a Terra é desse jeito também. Entendeu? Não teve nada a ver com ciência. Como começou com filosofia, ainda é filosofia até hoje. Por isso que a ciência tem tanta dificuldade de provar esse globo através do método que eles mesmos criaram, que é o método científico. Eles não conseguem provar os aspectos físicos do globo usando o método científico. Só teorias. Teoria do Big Bang, teoria da evolução, entendeu? Eles não conseguem provar esse tipo de coisa, porque não existe. Tudo foi feito isso para negar Deus. A evolução nega Deus, o Big Bang nega Deus, o globo nega Deus, porque é muito mais fácil você ser um ateu acreditando no globo do que uma terra plana, porque uma terra plana não tem uma explicação que surgiu do nada, que nem o globo, que nem o Big Bang. A única explicação para uma terra plana é um criador, é Deus. E Deus não divide espaço com ninguém. Quando ele faz uma coisa, é para você ter certeza absoluta que é ele. Agora, se você coloca um globo, você pode ter um cristão que acredita no globo ou ter um cristão que acredita na terra plana. Deus não funciona assim. Ele quer atenção absoluta. Então, se você é um cristão que acredita no globo, você está dando atenção para coisa errada. Muito legal, pessoal, aí, aprendendo com o Samuel Tim. E a pergunta que vocês mandaram para mim aí no direct, vou perguntar para o Samuel. Super influências aí estão marcando presença no TikTok, nas redes sociais, satanistas, o Vic Vanilla, inclusive você, Vic, sou sua fã, você está convidado nesse bate-papo aí, um podcast com a gente aqui na Rede TV, sobre satanismo. O que você acha desses influencers que são meio judeu, meio satanista? Qual que é a sua visão, Samuel? Foi o mesmo passo que eu passei, a mesma experiência que eu tive. O satanismo, né, alguns dizem que é só uma filosofia, outros acreditam que realmente existe um ser espiritual, né, oposição de Deus. Mas os satanistas dizem que não, é só uma influência, é uma filosofia, não tem nada a ver, não é uma criatura que existe, né? A Bíblia diz que existe, entendeu? Então, é que nem fala o ditado, né? O maior truque que o diabo já inventou foi convencer o mundo que ele não existe, né? Então, essas pessoas, eu acredito que elas eventualmente vão chegar na mesma conclusão que eu cheguei. Por que eu vou seguir aquela criatura que eu aprendi sobre ela na Bíblia e a Bíblia está dizendo que ele vai perder? Por que eu vou continuar seguindo esse cara, sabe? Então esse Vic Vanilla, eu acredito que se ele for uma pessoa racional, lógica, ele vai chegar nessa conclusão eventualmente também, sabe? Porque o que o Satanás vai fazer? Ele vai seduzir você com bens, com dinheiro, com poder, sabe? A tua vida vai ser uma maravilha aqui, sabe? Porque o diabo não importa dar 80 anos de vida pra você, se ele sabe que vai ter a tua alma eternamente.